Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Estamos entrando no ar aqui com o programa Luz na Penumbra, para juntos estudarmos o livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Juntos, comigo, Eduardo Araújo, com ela, Maria de Fátima Miranda. Que Deus nos conduza. E ele, Aloísio Guigino. Nosso abraço aos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. E na técnica, o nosso Jefferson, que já iniciou o programa umas todo 50 iluminado. vezes, graças à atuação de Maria de Fátima Miranda, que sempre auxiliando na área técnica. Vamos lá, estamos no capítulo 3, né, do livro Que é o Espiritismo. Esse capítulo que trata da solução de alguns problemas pela doutrina espírita. E hoje vamos iniciar em um novo tópico: o homem durante a vida terrena. Então vamos lá, o homem durante a vida terrena. E aí a questão 116, em que Kardec faz a seguinte pergunta: como e em que momento se opera a união da alma ao corpo? Essa pergunta aqui é muito importante, que envolve muitas questões aí do nosso interesse. E os espíritos respondem de forma clara: desde a concepção. O espírito, ainda que errante, está por um cordão fluídico preso ao corpo com o qual se deve unir. Esse laço se estreita cada vez mais à medida que o corpo se vai desenvolvendo. Deste modo, desde este momento, o espírito sente uma perturbação que cresce sempre ao aproximar-se do nascimento, ocasião em que ela se torna completa. O espírito perde a consciência de si e não recobre as ideias senão gradualmente, a partir do momento em que a criança começa a respirar. A união então é completa e definitiva. Então aí, né, vamos entrar em questões importantes que também foram desenvolvidas em O Livro dos Espíritos, que é em relação à questão daquelas pessoas que defendem o aborto. E desde o momento em que os espíritos colocam Allan Kardec que a união da alma e do corpo começa desde a concepção, já joga por terra a teoria de alguns cientistas de que logo no início, até algumas semanas, seria viável o aborto sem nenhum problema. Do ponto de vista material, a gente pode até entender o que esses cientistas, o que esses médicos estão falando. Mas do ponto de vista espiritual, não há como fugir à realidade de que a concepção é o início, né, da ligação do espírito ao corpo. Portanto, conforme está em O Livro dos Espíritos, em qualquer época da gestação, o aborto é sempre um crime. Aloísio Guigino. O Livro dos Espíritos é muito claro nessa questão, na questão 344, onde ele diz que a união da alma com o corpo físico, ou do espírito com o corpo físico, tornando-se alma, ocorre no momento da fecundação. Isso que o Eduardo falou é muito importante que nós entendamos, porque, na realidade, qualquer situação em que ocorra o aborto, nós estamos cometendo um crime, porque nós estamos matando alguma coisa que tem vida e que ali está a presença, ou se faz presente, um espírito reencarnante. E nós estamos assumindo um débito para com esse espírito com que nós interrompemos esse processo de reencarnação, essa oportunidade que
que acontece para cada um. E aqui tem uma outra colocação que é muito interessante, com relação ao espírito perder a consciência de si. É o famoso ou conhecido esquecimento do passado, né? Então isso, felizmente, ocorre para nós. Nós esquecemos dos fatos que nós vivenciamos. Mas nós podemos descobrir, através de um autoexame, de uma busca interior de cada um de nós, aquilo que nós ainda somos, como nós nos apresentamos. Então, esse esquecimento do passado é uma dádiva divina, porque nós não conseguiríamos vivenciar uma nova experiência junto daqueles de quem nós fomos algozes ou que foram nossos algozes. Então, é muito importante essa questão, esse entendimento dessa fase em que o espírito vai perdendo a consciência daquilo que ele fez, da sua bagagem, daquilo que ele carrega consigo, porque nós sabemos que a nossa propriedade é o conhecimento e a evolução moral. E tudo aquilo que nós fizemos está arquivado no porão da nossa sede mental, ou seja, na nossa casa mental. Mas nós não lembramos de tudo aquilo que está ali arquivado, apesar de continuar arquivado. Isso é o trabalho que os espíritos têm, né, para nos auxiliar para a reencarnação, com o véu do esquecimento, a miniaturização do perispírito, como o André Luiz vai narrar no Missionários da Luz. E aqui nós vamos refletir a importância do agasalho para o reencarnante, que vai funcionar a mente da mãe. Porque a proporção que ele entra nesse processo para reencarnar, e quando acontece a concepção, a partir da concepção é o campo mental da mãe que vai auxiliando aquele espírito sair desse restringimento perispiritual para tomar a forma humana novamente, desde o útero materno. Então, no caso do aborto, não é? A mãe sendo forçada a abortar, ou ela realmente, por algum motivo, decidindo fazer isso, o espírito sofre muito mais, porque é o agasalho mental dele que naquele momento está rejeitando. Não fazemos ideia emocionalmente para o espírito como deve ser essa vibração. É aquele cobertor que, em vez de proteger, de agasalhar, congela. Isso dá margem, inclusive, a processo de obsessão. Sim. Dá margem a isso também. É interessante, a semana passada, agora no mês de dezembro, tomamos conhecimento de uma situação onde uma jovem, uma evangelizanda nossa, ainda do ciclo Maternal Jardim, a família conversando, para que fôssemos conversar com ela, porque ela decidiu abortar. E fomos à casa, conversamos, tal. Mesmo assim, alguns dias antes do Natal, a mãe ligou e falou, olha, ela fez o aborto. A tia acompanhou, ela foi sedada, registrou tudo. Tudo bem. Aproximadamente uns 3 dias, 4 depois do Natal, tinha ponto de luz no meu celular, eu fui atender a mãe dela. Miranda, tem uma novidade. A nossa amiga começou a passar mal, levei para o médico, achando que já eram as consequências do aborto. O médico olhou para mim e falou, senhora, o que é dela? Mãe, ela está grávida. E a mãe dela queria que ela tivesse o bebê, né? E ninguém entendeu nada. Ele pediu ultra, exame de sangue, e foi feita a ultra e o bebê está lá, tudo bem. E eu conversei com a minha cunhada, mas ela não havia feito o aborto, ela fez. Eu estava do lado dela, ela foi sedada. Aí eu conversando com Jesus e fiquei refletindo para ter a minha lição. Me lembrei do Dr. Jorge André quando os espíritos reconstruíram a trompa, né? Eu acredito que ali, para desviar a ideia do aborto da menina, pedi tanto a Maria de Nazaré que eles devem ter materializado um sangue qualquer ali, para dar uma ideia de que o aborto estava sendo efetuado, e o bebê está salvo. Agora ela quer o bebê. Pronto. São alguns acontecimentos que ocorrem na nossa existência que fazem com que nós repensemos em determinadas atitudes que nós tomamos, né?
porque o aborto é uma prática, vamos dizer, uma atitude essencialmente egoísta, né? Porque nós só pensamos no nosso prazer, no nosso bem-estar, na nossa liberdade, da nossa não assumirmos a condição de uma responsabilidade com relação àquele que chega, uma série de coisas, né? Pode ser tudo isso, pode ser alguma dessas aí. E esses fatos que ocorrem, isso que você acabou de narrar é um fato, né? Esses fatos que ocorrem fazem com que nós repensemos, e nesse nosso repensar nós mudamos a nossa atitude. Foi o que você acabou de narrar. Muito bom. Porque ali já existe a vida, já está presente a vida, e a vida é dádiva divina, não nos pertence, certo? Então, o espírito reencarnante também tem ali a sua oportunidade, certo? Porque nós precisamos da reencarnação para continuarmos a nossa trajetória evolutiva. Então, ao espírito reencarnante é dada a oportunidade, e essa oportunidade é cerceada, é aniquilada através de uma atitude, como eu disse, egoísta daquele que pratica o aborto. Então é muito interessante, as situações são as mais variadas possíveis. Eu tive a oportunidade na minha vida de estar durante 10 anos sentado no trabalho ao lado de um companheiro que dedicou muito esforço para evitar o aborto. Inclusive, ele criou um trabalho, não foi uma ONG, mas foi um trabalho que ele fazia junto com outros companheiros de valorização da vida, certo? Era o CVV, certo? Era NVG, Núcleo de Valorização da Gravidez, certo? E nós trabalhávamos juntos, e ele contava certos episódios que ele tinha vivenciado, que ele tinha participado, coisas terríveis, certo? E com consequências terríveis, certo? Então isso aí é uma coisa que nós temos que ter muita consciência disso, conhecimento, para que nós possamos... Hoje em dia nós temos todos os meios possíveis para evitarmos a gravidez. Se nós não queremos a gravidez, nós podemos evitá-la. Mas se nós não evitamos por uma opção nossa, nós temos que arcar com as consequências disso. E não tentarmos resolver apenas pelo raciocínio da vida material. Mas vamos lembrar que o aborto implica, certo, no extermínio de algo que é o abrigo, como o Miranda falou, de um espírito reencarnante. E é a oportunidade que nós limitamos, que nós aniquilamos com essa prática. E aí nós vamos recorrer ao Livro dos Espíritos, porque parece incrível, mas tem alguns companheiros espíritas que defendem o aborto. E eles se baseiam... São o quê? São espíritas? São. Como diz Kardec, tem os espíritas imperfeitos, não é? Não, e tem aqueles que se autodenominam espíritas, mas que não seguem a doutrina dos espíritos. É isso aí. Mas vamos aqui à questão 358, onde os espíritos são bastante claros aqui. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? E a resposta, então, eles colocam aqui, qualquer período, né? Lembrando que a ligação do espírito com o corpo começa na concepção. E os espíritos respondem: é crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, inclusive o pai, né, que muitas vezes é o homem quem força a mulher a fazer o aborto, cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento.
Por isso que impede uma alma de passar pelas provas que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. E aí, essas pessoas que tentam defender o aborto se utilizam somente de uma questão, que é a questão 359. E eles se baseiam na resposta que os espíritos dão, quando na realidade os espíritos dizem que tem que se tomar cuidado com as palavras, muitas vezes, e você precisa ler o conjunto para entender o conceito. A questão 359, lembrando que a 358 deixa claro que há crime quando o aborto é feito em qualquer época da gestação. Então não tem essa discussão se é com um dia, com 2, com 5, uma semana. A 359 diz o seguinte: dado o caso em que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Então a mãe corre um gravíssimo risco se levar a gravidez adiante. E os médicos recomendam o aborto como uma forma de salvar a vida da mãe, que neste caso poderia vir a procriar novamente logo depois. E a resposta que os espíritos dão, ela é utilizada por algumas pessoas tentando deturpar a ideia do aborto para defendê-lo. Os espíritos dizem o seguinte: a vida da mãe está em risco. O que fazer? Resposta: preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. Evidentemente que se você pegar só essa resposta, quando os espíritos falam sacrificar o ser que não existe, eles dizem o seguinte: se o ser não existe, qual o problema em fazer o aborto? Então, sofisma. É uma coisa mal intencionada, porque basta ler a questão anterior, a 358, quando os espíritos confirmam que há crime em relação ao aborto em qualquer período da gestação. Então, claramente, Maria de Fátima Miranda, essas pessoas estão se utilizando de um subterfúgio para defender algo que os próprios espíritos deixam bastante claro, não só na questão 358, como antes, quando eles falam, conforme lemos aqui no livro que é o Espiritismo, capítulo 3, questão 116, que a união do espírito ao corpo começa na concepção. Aí nos lembra aquela colocação que texto fora do contexto é pretexto. É isso aí. Né? Porque quando ele diz que não existe, é porque em sociedade ainda não está envolvido, comprometido, qual é o caso da mãe. Né? Mas lembrando sempre que quando a vida desta está em perigo. E o Gerson, ele sempre dizia, e aí até nesses momentos deve-se orar muito para que os espíritos possam orientar. E eu levo isso a cabo até quando se trata de sacrificar um bichinho. Entendeu? Tem um animalzinho cheio de... Tem que sacrificar? Antes eu oro muito, peço a Deus. Eu lembro que cheguei no veterinário uma vez, e quando o veterinário... Eu conversei com o bichinho, porque eu socorri na rua, ele estava com parte do rosto cheio de sujeirinha, né? E eu falei: meu filho, pelo amor de Deus, sai desse corpinho, daqui a pouco você vai estar correndo por aí e volto mais tarde. Quando o veterinário veio com a injeção letal, primeiro aplica uma para relaxar um pouquinho. Quando o veterinário veio com a outra, ele correu nos meus braços. Falei: graças a Deus que eu não precisei, né, concluir aquela situação. Imagina com um ser vivo. Aliás, imagina com um ser humano. Então nós compreendemos, respeitamos, porque até nessas atitudes e opiniões nós aprendemos. Quando qualquer companheiro abre a boca e afirma e levanta a bandeira, eu acompanho, observo e aprendo, porque no mínimo eu estou refletindo o que eu fiz ontem, da maneira como eu fiz. Mas nós sabemos que não é isso que Jesus convida, nem que Kardec orientou na obra. Nós sempre buscamos justificativas para que dê respaldo àquilo que nós queremos fazer. Tá? Isso é muito comum na nossa vida. Né? Nós buscamos pretextos, conforme você falou, fora do texto, do contexto, é pretexto. Certo? Então, nós sempre buscamos esses argumentos para dar respaldo a alguma atitude que, no fundo, nós sabemos que é equivocada. Nós sabemos disso. Mas nós queremos justificar, muitas vezes, para nós mesmos. Certo? Então, é aquilo que eu falei. Se não quer assumir uma responsabilidade de gerar, de colocar no mundo
uma criança ou de receber um espírito reencarnante, use todas as maneiras para evitar a gravidez. E vamos ter aí mais um lembrete, certo? Existem também algumas formas que vão fazer com que ocorra essa interrupção da gravidez após a concepção. Então, isto continua sendo aborto. Continua sendo. Então, esse DIU, certo? E outros ingredientes desses são utilizados indevidamente para interromper um processo de gravidez já tendo ocorrido a fecundação e já havendo o início da ligação de um espírito reencarnante com aquela massa ainda, certo? Que vai se tornar o feto e que vai gerar depois um ser humano. É importante aqui, Miranda, até aproveitar você como mulher, né? Porque muitas mulheres se sentem que devem estar nos ouvindo agora, que já fizeram abortos, e se sentem muito culpadas, né? Em relação a hoje terem a consciência plena de que foi um grave erro. E aí é muito importante também a gente deixar claro, né, que a lei de Deus é de amor. E todos nós, na vida, cometemos erros, alguns graves. Mas isso não quer dizer que Jesus, né, não nos abra a porta, né, como ele mesmo fala da parábola do filho pródigo, para que quando o filho se arrependa e volte para a casa do pai, ele dá uma festa. Então, o que dizer para uma mulher, né, que está agora nos ouvindo e que muitas vezes está se sentindo muito culpada, e eu conheço pessoalmente mulheres que já cometeram abortos e carregam um remorso muito grande, uma culpa muito grande, e se sentindo como pessoas condenadas por si mesmas, torturadas pela própria consciência, e com muito receio das consequências, né, do ato que elas fizeram anteriormente. O que dizer para essas mulheres, Miriam? Nós vamos observar que os Espíritos nos dizem que o remorso é um ingrediente divino para nos convidar à reflexão, mas é um poço sem fundo, então não precisamos mergulhar nesse poço. Basta que façamos uma pausa, refletamos aí. E o fato de ter cometido o aborto não incapacita você de ser mãe, não é? Porque vida valoriza a vida. Quantas crianças existem que precisam de um amparo de alguém para comer dignamente todos os dias, para se vestir? Se cometeu este ato e está incomodando, esse incômodo é benéfico, mas não fique só no incômodo, porque aí vai gerar uma culpa e aí é uma prisão, né? Mas coloque sua capacidade em benefício de outros seres, de outras crianças cujos pais não têm condições de dar educação a nível de instrução, agasalho, alimento, atenção, não é? Carinho, orientação. Eu tenho uma conhecida que ela passou por essa experiência também e depois adotou um idoso. Adotou uma senhorinha idosa que estava em situação muito complicada, doentinha, e ela levou para a casa dela e adotou como filha, não é? Então, a sua capacidade de ser mãe, ela não ficou freada com o ato infeliz do aborto. Então, coloca seu coração, sua mente a serviço da vida. Eu queria só arrematando, o tempo já está acabando, dizendo o seguinte: remorso é culpa. Remorso é culpa. Vem de mordere, você fica mordendo a gente. Se nós sabemos que erramos, vem o arrependimento. E o arrependimento é nós superarmos uma pendência, um pendimento, vamos dizer assim. E isto requer uma mudança de atitudes de nossa parte, ou uma reparação daquilo que nós cometemos anteriormente. Então não vamos nunca parar no remorso, não vamos nunca parar na culpa, mas nos arrependemos, e nós nos arrependemos de muitas coisas que nós fizemos ou fazemos, e temos como consequência disso uma mudança de atitudes. Todo arrependimento requer uma mudança de atitudes. Desejando muita paz, muita luz para todos
Maria de Fátima Miranda. Muita paz, que Jesus nos conduza. E que haja luz na penumbra. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Olá, queridos irmãos e irmãs da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade. Eu sou o Bill Fabiano, estamos juntos mais uma vez aqui, depois dessa voz de veludo de Renaud Hetmanek, para mais um programa Luz na Penumbra, Revista Espírita, o ano de 1859, no mês de fevereiro. Estamos aqui mais uma vez, eu, Renato Souza e Ronaldo na técnica, nos dando suporte. Renato, seja bem-vindo, meu parceiro. Ronaldo, bem-vindo. Estamos juntos mais uma vez. Isso aí, vamos nós, com certeza, tocando para frente aqui o nosso estudo, né, da Revista Espíritos, comentários, conforme falou o nosso Renaud. Exatamente. Isso aí, muito bem. Essa voz do Renaud, né? Com essa voz de locutor mesmo, né? Já pedi até a Deus que na próxima encarnação a gente venha com uma voz dessa, dele, né? Com certeza. Vamos seguindo em frente, né? Isso Como aí. diria Renato Teixeira, né? E o outro lá, que eu esqueci o nome, filho, também. Seguindo em frente, vamos seguindo em frente. E nós estamos aqui. Me socorre, Renato, você está com o capítulo na mão? Escolha dos Médios, né? Isso, Escolha dos Médios, fevereiro, não é isso? Exatamente. Vamos voltar aqui um pouquinho onde nós paramos, no último programa, e vamos continuar aqui no parágrafo falando sobre a ciência espírita, que diz o seguinte: a ciência espírita exige uma grande experiência que, como em todas as ciências, filosóficas ou não, só é adquirida por um estudo assíduo, longo e perseverante, e por meio de numerosas observações. Ela não abrange apenas o estudo dos fenômenos propriamente ditos, mas também, e sobretudo, os costumes do mundo oculto, se assim nós podemos exprimir, desde o mais inferior ao mais alto grau da escala. Seria muita presunção julgar-se suficientemente esclarecido e passar a mestre depois de alguns ensaios. Tal pretensão não partiria de um homem sério, pois quem quer que lance um golpe de vista indagador sobre esses estranhos mistérios vê desdobrar-se diante de si um horizonte tão vasto que uma multidão de anos não bastaria para abrangê-lo. E pensar que certas pessoas querem fazê-lo em alguns dias, né? E aí, Renato, a nossa evolução, né, se dá assim de uma hora para outra, né? É interessante que a gente, de uma vida para outra, a gente já fica craque, né? Fica expert. Eu costumo dizer que tenho falado muito sobre isso. Eu acho que é uma necessidade que a espiritualidade me intuiu, né, de falar isso para mim mesmo, primeiramente, né? Que ontem eu negava o evangelho, não queria saber do Cristo, maldizia a espiritualidade, ou melhor, nem sabia o que era espiritualidade, né? Hoje eu já consigo estar aqui com você, sem te agredir, sem te atacar, estudando as obras que falam do Cristo, estudando Allan Kardec, e daí a eu começar a praticar tudo isso que eu estou aprendendo hoje, muitas outras encarnações lá na frente, né, Renato? Ainda nos faltam muito, né? Com certeza, né? É passo a passo, é devagar. Devagarinho, né? Bem devagarinho mesmo. Como diria o poeta Martim da Vila. Isso aí, com certeza. E levando o barco devagar também, né? Lá, tateando, a gente começa assim. É igualzinho quando você vem para cá, né? O espírito sofre uma compressão, aspas, obviamente, no que eu estou falando, né? Para poder ele se encaixar, né? Começar o processo de encaixe naquele corpo físico que começa a se desenvolver,
né? Então começa uma relação de namoro primeiro, né? Com aquele corpo físico que vai ser gerado biologicamente, tá? E vai pouco a pouco, nasce, vai, né? Aprendendo a balbuciar as primeiras palavras, e depois vai para a escola, né? Aprende a andar, aquela coisa toda, e tudo é tal qual conforme é conosco. Então não podemos ter a pretensão de achar que já sabemos tudo. Em uma existência apenas. Em uma existência apenas. Não dá, né? Vamos precisar de muitas e muitas outras ainda. Porque nós temos nessa que é uma virada de chave, né? Como Emmanuel diz lá no capítulo 101 do Pão Nosso, não lembro o nome do capítulo, mas ele diz que nós temos a nossa evolução hoje, mas atrás da gente há milênios de escuridão, né? Mais ou menos que assim que ele diz. Que depõem contra a gente. Exatamente. Né? Então, que vão nos atrapalhar muito. Sim, nós temos mais escuridão conosco do que luz ainda, né? Sim. Alcançaremos a luz, já estamos indo em direção a ela, lógico, obviamente. Já somos pirilampos, exatamente. Podemos dizer isso, somos né? Pirilampos. Temos um fósforo já para nos iluminar. com certeza. Enfim. Mais alguma coisa, Renato? Ou vamos continuar? Não, você falou do fósforo, me fez lembrar uma coisa que a gente fala muito, que é a questão do... recebemos um fósforo e eu tenho que manter ele aceso dentro da ventania. Exatamente. Mas como manter esse fósforo aceso na ventania, na tempestade? Porque estaremos sujeitos a ventanias, a tempestades, maremotos e tudo mais. Lógico, obviamente que eu estou usando termos ligados a fenômenos da natureza, mas para determinar todos os percalços, tudo aquilo, todos os desafios que teremos que enfrentar na nossa vida. As tribulações que teremos que passar, não são poucas. A gente ouve muito nosso amigo e irmão Eduardo Araújo falar que permanecer encarnado não é fácil. Então, quando a gente retornar para lá, não, que a gente possa retornar o melhor possível. Já que estamos aqui, vamos fazer o possível para ficarmos mais tempo. Ficando mais tempo, obviamente, vamos pedir também mais esclarecimento e mais força para continuarmos na proposta a qual nos matriculamos, né? Nos propomos a fazer. Para que quando a gente chegar lá, né, possamos ficar um pouco mais de tempo lá, né, Bill? Quem sabe? E aquela tela mental que passam lá, aquele filme que passam pra gente, seja o mais favorável possível, com né? Certeza, você deixou de fazer isso aqui, um livro, e o que você fez está numa folha. E vamos diminuir, vamos equilibrar essa balança, né, para que a gente possa, ao adentrarmos a erraticidade, né, que a gente não tenha, né, Renato? É o nosso objetivo, né, que a gente não tenha tanto peso contra a gente, isso. Né? Que a gente consiga retornar para cá, que retornaremos com certeza, é o único caminho, né? Retornarmos mais leves, com a consciência um pouco menos pesada, né, Renato? Isso aí é um trabalho, né? Um trabalho que a gente tem que fazer. E eu me lembro do Chico Xavier que dizia assim: eu sei que ainda sou uma formiguinha, das menores, daquelas minúsculas mesmo, que vai por aí vagarosamente, lentamente, né? Realizando a obra que precisa realizar na seara do Pai, mas em favor dele mesmo, né? Mas sempre em frente, mesmo, como dizia Chico, né? Sempre em frente, nunca voltando, nunca parando. E isso mexe, essa frase dele, essa palavra dele mexe muito comigo. Sei que sou uma formiguinha, das menores ainda, né? Nossa, e nós, Bill? Diante da grandeza do Chico, né? Em relação ao Chico, eu nem sei. Eu não sei nem o que dizer. Não sei nem o que dizer. Ainda somos, talvez sejamos átomos ainda, né? Enfim, da partícula mais ínfima do espaço, mas também se bem que já descobriram até a divisão dele. Sim. Existe até a divisão dele. Aqui, mas eu também não lembro o nome. Mas divisão dele. Do átomo. Do átomo, e quem sabe, né? A gente um dia chega a ser essa formiguinha. Um dia virá que chegaremos a sermos arcanjos, né? Como com certeza. Os espíritos do átomo, arcanjo, todos somos criados simples e ignorantes. E é a única certeza que nós temos, né, Renato? Que atingiremos um nível relativo ao nosso Criador. Certo. Né? Ainda bem, né? Ainda bem. Graças a Deus. Que chegaremos lá, com certeza. Vamos dar sequência aqui? Vamos lá. Então vamos lá.
De todas as imperfeições morais, a que oferece maior vulnerabilidade aos espíritos imperfeitos é o orgulho. Isso aqui é ponto de partida de qualquer estudo, né? O orgulho que é o pai de todas as mazelas morais que a gente conhece, que a gente ainda né? Não é, ou melhor, ainda estamos, não somos, estamos. Para os médios, o orgulho é um escolho, é um obstáculo tanto mais perigoso quanto menos o confessam. É o orgulho que lhes dá essa crença cega na superioridade dos espíritos que a eles se vinculam, porque se sentem lisonjeados com certos nomes diz que lhes impõem. Eu lembrei aqui agora da palestra, da participação que a Miranda, Maria de Fátima Miranda, fez lá atrás, numa live do Dr. Bezerra, quando a gente estava fazendo a homenagem ao Dr. Bezerra. Em agosto, né? Foi em agosto. Nós fizemos um trabalho bacana, porque fizemos 3 terças-feiras às 19h30 com 1h30, né? Sim. De duração. Recebemos vários convidados. Recebemos Valdenir Cruz, vice-presidente da rádio. Recebemos João Nogueira, recebemos Yasmin Madeira, recebemos alguns assistentes, não é isso? Eduardo Sol, né? Robertinha, né? De Miguel Pereira. Recebemos, enfim, Carlos Alberto Ferreira, Nádia Rodrigues, Eduardo Araújo, Moisés, Orlando, nosso coordenador, Moisés Santos. Recebemos vários convidados para homenagear o Bezerra. E foi uma ideia bacana que a gente teve, né, de fazer. E estamos preparando o próximo, estamos em fevereiro. Daqui a pouco a gente tem que preparar o próximo. Vamos fazer o mês todo também de homenagem aí, toda semana uma live especial lá falando do Bezerra. Essa passagem aqui do orgulho, para os médios, o orgulho é uma escolha, um obstáculo tão grande que eu lembrei na passagem lá que a Miranda falava que certa vez ela lá participando de vários trabalhos, né, educação mediúnica, evangelização, enfim. Como a Miranda é multifacetária, né, que joga em todas as pontas, e ela ouviu uma voz dizendo para ela, tá na hora de apagar Yasmin Madeira, tá na hora de apagar a Maria de Fátima Miranda e acender a luz do Cristo. Poderia ser Yasmin Madeira, poderia ser o Renato Souza, o Bill Fabiano, enfim, o Eduardo Araújo. É hora de nós não nos apagarmos, não nos anularmos, mas é entender, né, Renato, que no trabalho mediúnico, quem deve brilhar sempre é a luz do Cristo. Porque... E nós, principalmente nós que estamos à frente de programas de rádios, e enfim, a gente deve entender que a luz do Cristo é que deve brilhar. Com certeza. E estamos aqui no programa Luz na Penumbra, a Revista Espírita, o ano de 1859, ainda no mês de fevereiro, ainda temos um longo mês pela frente. Mas aí, Renatão, falando sobre o orgulho, nesse exemplo que a gente deu aqui da Miranda, da luz do Cristo que tem que brilhar... O orgulho é uma tremenda de uma negação, né, de tudo, né, da caridade, é uma negação, é um peso, né, é um peso que nós carregamos que impede realmente da gente pensar melhor, de seguir, de prosseguir. E com ele vem uma série de outras coisas juntos, né, uma série de outras imperfeições. A gente precisa estar atento, muito atento a essas questões, porque no nosso caso, como médiuns atuantes, né, atrapalha muito, né, Bill? Sim. Atrapalha muito na hora da gente poder passar a veracidade das coisas, né? Passar as situações como devem ser feitas. Tem melindre junto, tem, enfim, aquela questão do elogio, né? Que você canaliza para o lado errado. Tem uma série de questões importantes aí envolvidas nisso. A gente precisa lembrar da humildade do Cristo, da humildade de Jesus, que Jesus falava para os pescadores. Por que o Renato tem que falar para diplomatas? Para os doutores. Não, eu tenho que falar, né? Para quem precisa. Para quem precisa. Se for os doutores também, sejam os doutores. Sim, mas eu tenho que ter em mente que isso me lembra Bezerra de Menezes, já falando, né, dele, numa passagem no livro Minutos com Chico Xavier, se eu não me engano, em que ele pede para que a gente lembre de que o trabalho, né, de redenção da humanidade começou num recanto obscuro
de uma estrebaria. Sim. Foi dali que começou, foi onde o Cristo nasceu, né? Então começa um trabalho, olha só, por um lugar muito humilde, muito simples, e ele continua assim nas suas vestes, continuou nas suas palavras, andava descalços, não é? E por que nós aqui, que estamos tendo uma oportunidade abençoada de estudarmos um pouquinho, vamos nos achar já melhores? Em quê? Melhores em nada, porque existe uma questão importante que a gente fala muito, inclusive já falamos sobre isso quando estivemos em alguns programas analisando os fatos, por exemplo. Me recordo que num programa em que a gente esteve falando sobre como é o despertar do espírito no desencarne, depois do desencarne dele, né? E aquela questão da comunicação e tudo isso, nossa, é necessidade, não existem privilégios. Deus não age assim. E isso vai de encontro também ao estudo do Livro dos Médiuns. Tem um capítulo apropriado, eu acho que você deve lembrar melhor do número do capítulo do que eu, que fala da influência moral do médium, né? Da influência moral do médium, que fala lá a respeito das perguntas que o Kardec faz, né, aos espíritos, 226, 227, alguma coisa assim, né? Bill tá vendo ali, a gente vai poder trazer para vocês aqui sobre a questão da influência. Mas espera aí, o médium, né, já que é uma ferramenta, já que é uma situação boa numa primeira interpretação, só deveria vir para pessoas que têm boa índole. Não é assim, porque senão não seria Deus. E Deus dá a oportunidade igual para todos. Não tem privilégio para o Bill, para o Ronaldo e para o Renato, não, né? Ou só para o Renato e para eles dois, não é desse jeito que funciona. Existem as coisas certas para todo mundo de acordo com o que cada um necessita, né? É o capítulo 20 do Livro dos Médiuns, não é isso? De acordo com o que cada um necessita. Então, a questão da mediunidade, ela é inerente ao corpo. Ela se manifesta através do corpo físico. O espírito traz aquilo. Agora, se moralmente ele conduz de uma má forma e o outro não, é outra história. Não é isso, Bill? Exatamente. E você lembrou aqui de Bezerra de Menezes, né, do livro Minutos com Chico Xavier. Com Chico. Eu lembrei aqui de Bezerra de Menezes, lá no livro Anotações de um Servidor, que é um livro sensacional também, que Bezerra de Menezes, até já comentei aqui sobre isso, se eu não me engano, em algum programa desses aí, que Bezerra fala do jejum, né? Mas aí você precisa jejuar. Aí eu falei, cara, vou deixar de comer, vou deixar de me alimentar, vou deixar de beber, vou desmaiar, né? Como é que fica? Aí Bezerra chama a nossa atenção, dizendo que o jejum tem que ser justamente do orgulho, da vaidade, exatamente, da maledicência. Isso é que nós temos que jejuar, né? E provavelmente foi o que o Cristo também quis dizer do jejum, todas as passagens bíblicas falando da necessidade de se jejuar. Logicamente a nossa visão obtusa, né, sempre leva para o lado material da coisa. Vou ter que jejuar, vou deixar de comer. Não, jejuar é a questão moral. Orgulho, vaidade, egoísmo e todos os ismos possíveis, nos abstermos disso, nos abstermos desse alimento do orgulho, da vaidade. E lógico que é um exercício, né, Renato? É uma desconstrução. Você está desconstruindo o Saulo de Tarso e colocando a roupa de Paulo de Tarso, logicamente guardadas as devidas proporções. Correto. Mas é o caminho, né, Renato? É isso, sem dúvida. Eu me lembro que no programa do dia 13 de agosto, eu lembrei bem desse programa, porque marcou. Caramba. Nós falamos sobre... Nós falamos sobre a questão voltada para as crendices, né? Para essas situações assim, conversamos sobre isso, e você me fez lembrar agora de uma situação importante. Quando você fala do jejum, não é? Tem aquela questão da famosa Semana Santa, não é isso? Sim. Que você não pode comer carne. Mas é o tal negócio, eu chego na casa espírita e digo, nossa, eu fiz jejum, né? Não comi carne, ou chego lá onde for, né? Não comi carne, não comi nada. Mas e o jejum
das outras imperfeições. Eu chego lá na hora do finalzinho, Renato, me dá um passe. Né? Me dá um passe. Ou então fico lá e diz assim, olha lá, o Bill é careca. Sim. E esqueço que eu também sou careca. Exatamente. Né? E fico fazendo essas coisinhas. Então, quer dizer, olha o jejum que o Cristo tentou passar pra gente, né? Nos convida a fazer, tá? E é isso. Então, de que adianta não ter comido a carne? De que adianta? Evidentemente, claro que a nossa doutrina tem suas citações, seus parâmetros de conduta perante a natureza, perante Deus, perante tudo isso. Nós devemos, sim, evitarmos, né, ao máximo certas situações a fim de nos educarmos, a fim de adquirirmos novos princípios educativos alimentares e tudo mais em respeito para com os nossos irmãos que se encontram em outras faixas, que se encontram em outras categorias. A gente sabe disso, precisamos ter, né? Mas é importante a gente observar isso, porque o Cristo diz que o que faz mal não é o que entra pela boca, exatamente, mas o que sai. E o que sai é o que eu pensei antes, não é? E aí, como é que eu faço, Bill? Como é que eu trato isso, né? Exatamente. É isso que a gente tem que colocar sempre em mente, né? O que sai da boca, o que você, como você lembrou bem, o que você pensa, o que você ainda é, eu costumo sempre dizer. E nós temos que ter primeiro, a noção do que ainda nós não somos, né? O que eu ainda não sou? Bom, eu ainda não sou um homem de bem, ainda me falta adquirir paciência. Eu lembrei até de Joana de Ângeles lá no Um Espírito Amigo, né, no Evangelho, né, que está apresentando como Espírito Amigo. E um amigo espiritual nos traz a informação de que todos aqueles espíritos lá que se apresentam na codificação, sobretudo no Evangelho, que trazendo as questões morais do Cristo, né? Tudo aquilo que eles falam, por exemplo, Joana de Ângeles, no Espírito Amigo, fala sobre paciência. Aquilo ali não foi uma escolha aleatória, que Jesus se reúne lá com os espíritos e fala, bom, quem vai falar sobre paciência? Vamos fazer um sorteio aqui para ver quem vai falar sobre paciência. Eu não quero não, eu me abstenho, não sei o quê. Bom, aí cai o número lá, número 2. E o número 2 é de quem? O número 2 é da Dona Joângela. Dona Joana que vai se apresentar como Espírito Amigo. Não é assim. Nada é aleatório, né, Renato? Não, claro. Dona Joana de Ângeles fala lá sobre paciência porque ela adquiriu paciência absoluta. Ela pode falar de forma enfática, porque ela tem aquilo para ofertar. E ninguém, como dizem alguns amigos espirituais nossos, ninguém pode dar aquilo que não possui, né? Como dizem nossos queridos e amados espíritos amigos, ninguém dá o que não possui. Então, quando se fala lá sobre virtude, sobre bem-estar, bem viver, paciência, porque já adquiriram aquilo, conquistaram aquilo. Isso é importante, você citou muito bem. São conquistas que o espírito vai adquirindo ao longo das experiências, não é? E aquilo que ele realmente conquistou, ele pode falar. Aquilo que ainda não está bem firmado, bem construído, né, alicerçado muito bem, não dá ainda porque ele está sujeito às provas daquela situação. E quando a gente não está mais sujeito é porque a gente aprendeu e conquistou aquilo. Porque aquilo que você conquista, você não perde mais. Exatamente. Não é? Então, paciência. E Joana dá vários exemplos nisso. A gente acompanha no filme do Divaldo. Vários e vários exemplos de paciência, porém de um amor imenso ao Divaldo, né? Mas também de firmeza para com o trabalho que ele tem que fazer, para com o trabalho que chegou onde chegou, né? Exatamente. Chegou e onde chegar na proporção que chegou, né? Conforme está hoje. Sim, você citou bem aí, o espírito não, como a pergunta 118, né? O espírito não retrograda, né? Ou seja, tudo que nós adquirimos, a gente não perde. Mas a gente só ganha, ou melhor, conquista, quando realmente é adquirido, né? Então, você lembrou bem, você vai tendo aquelas provas, né? Aqueles testes. O dia que você não precisar mais de ser testado para aquilo é porque você já adquiriu, né? Sobre aquilo ali. E
A gente está chegando já ao final do programa, né? É importante a gente ressaltar essa questão que você levantou aí. Os espíritos, por mais nobres que sejam, eles nunca vão passar a mão na nossa cabeça se nós estivermos fazendo algo de errado. Né? Para finalizar, a gente deixa esse recado para vocês. Os espíritos fazem ou falam aquilo que devem falar, aquilo que devem fazer para nos amparar. É isso, pessoal. Estamos chegando ao final do programa Luz na Penumbra, Revista Espírita, ano de 1859. Agradecemos a audiência de todos. Multipliquem, reverberem esse programa. Agradecemos ao Ronaldo na técnica. Renato, um beijo em seu coração, meu parceiro. Estamos juntos, sempre. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.